Rapaziada, notícia, informação quente, meu amigo, minha amiga Palmeiras. Endrick pode estar voltando aí para o Brasil. Não é descartada a possibilidade. Quem confirmou isso foi o próprio pai do Endrick. A gente vai dar uma olhada nesse corte aqui do Mundo F da ESPN. Quero deixar os créditos aqui na descrição. Mas já quero saber a sua opinião. Gostaria de ver a volta do Endrick ao Verdão em 2026? Meus amigos, o Real Madrid pensa sim em fazer um empréstimo do jogador aí para a próxima temporada. É reserva do reserva lá no Real Madrid, precisa de minutos e o pai do Endrick aí não deixou descartado uma volta ao Brasil, principalmente aí se voltar dará prioridade ao Palmeiras. Vamos conferir aqui os comentaristas debatendo e analisando as possibilidades para o Endrick no ano de 2026. Se inscreva, deixa o like, mas agora sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Ainda na Espanha, vamos falar agora então do Endrick, porque ele segue com o futuro indefinido e até viralizou aí mais cedo um comentário do pai dele falando sobre uma possível volta ao Palmeiras. Ele não vem sendo aproveitado. Parece que agora, com esses jogos de Copa, jogos menores, até por conta de partidas da Liga dos Campeões, ele possa ser aproveitado e ter minutos. Mas não é o que vem acontecendo. A apuração da ESPN é de que ele deve deixar o Real Madrid na janela de janeiro. O que vocês podem falar sobre tudo isso, né? Sobre seleção brasileira, sobre a vontade dele, talvez, do próprio Real Madrid, do staff, do pai, que já falou, por exemplo, de uma volta ao Palmeiras, falando em um projeto mais longo, enfim. O pai fala que, assim, é uma postagem do Palmeiras, de torcedores do Palmeiras falando sobre o Palmeiras podia trazer o Endrick de volta porque ele não volta. Daí ele comenta e fala, falta o Palmeiras teria que apresentar um projeto. É isso que ele fala. Não, ele não falou que o Endrick tá voltando, que é uma negociação. Ele só falou assim, o Palmeiras tem que fazer isso, o Palmeiras tem que se mexer, teria que acontecer alguma coisa. Vamos combinar que, de certa forma, ele abre também uma possibilidade de volta ao Brasil, né? Certeza. Porque agora, ele poderia... Mas agora que o ataque do Palmeiras começou a funcionar, né? Pois é. O que eu tô querendo dizer, assim, é só pro pessoal não ficar achando que ele vai voltar. Que ele falou que já está voltando, que ele falou que há uma negociação. O pai dele, como muitas outras pessoas já falaram, assim, a ideia é permanecer na Europa, seguir tentando mercado na Europa. E me parece... Mas é o mais viável. É o mais viável, mas não está descartada também possibilidade de voltar ao futebol brasileiro. Enfim, o que a gente tem hoje, Thiago, é um atleta de 18 para 19 anos que não joga. É um jogador muito jovem e que estava no lugar errado, né, e na hora errada. Porque eu enxergo dessa forma. Ele chegou a ter algum espaço com o Ancelotti, inclusive ficou conhecido como o cara da Copa do Rei, porque começou a fazer muitos gols na competição e tudo mais, e aí ele se lesiona em um momento de transição do clube. Em um momento em que o Gonzalo aparece e acaba sendo destaque no Mundial de Clubes. E quando você tem a concorrência de um cara chamado Mbappé. Não tem como você brigar. A gente estava falando aqui dos 3 principais atacantes do mundo. O Mbappé, o Harry Kane e o Haaland. O Endrick tem qualidade? Tem qualidade. Mas ele ainda não chega nos pés do Mbappé. A gente tem que ser sincero e falar isso. Ele é um garoto ainda. É o normal, né, para a idade dele. Não é uma tem cobrança. 26, outro tem 19. E não é uma cobrança que eu estou fazendo em torno do garoto. É porque não dá para você brigar de igual para igual com o Mbappé. Então, teoricamente, e ainda mais numa equipe que tem o Mastantuono, que acabou ganhando muito espaço... Mas ele não recebeu pouca oportunidade? Mesmo tendo o Mbappé no time? Quando existia a hierarquia Ancelotti, ele teve o espaço que a hierarquia definia. Porque se você parar para pensar, outros jogadores também tinham. A Arda Güler tinha um espaço pequeno, o Brahim Dias também. E acho que até em certos momentos a gente falava que o Endrick parece que passou a fila desses caras, né? E de repente ficou meio que embolada essa situação, por mais que a posição seja diferente. Eu acho que quando ele se lesiona, ele perde um momento importante de mostrar o futebol dele para o Xabi Alonso. Que também tá com umas ideias já diferentes, até para titulares, até né? O Vini Júnior teve dificuldades no começo. O Vini Júnior que tem uma carreira consolidada no Real Madrid. E assim,
surgiu também o Gonçalo Garcia, que fez um bom Mundial de Clubes. O Xabi Alonso se encantou, a imprensa se encantou, menino formado em casa, tudo. Até perdeu espaço de novo, mas o Xabi Alonso ainda tem o Gonçalo Garcia na frente. Então o Endrick não é mais o reserva do Mbappé, ele é o reserva do Gonçalo Garcia, que é o reserva do Mbappé. Ele é o reserva do reserva. E o Endrick ainda tem uma expectativa de brigar por uma vaga na Copa do Mundo. A informação que a gente tem essa postagem do pai do Endrick, mas a informação até do Bruno Andrade, que está no site da ESPN, é que o plano não é volta ao Brasil, nem da família, nem do Real Madrid, e é de empréstimo do Real Madrid para ele ir para um outro clube e ganhar, para um outro bom clube europeu em que ele possa jogar, ganhar rodagem. Então, o plano é esse, essa que é a informação que a gente tem, né? Então, eu consigo imaginar o Endrick tendo espaço em clubes que precisem de jogador na posição. Tá aí na tela, quais times? Eu, por exemplo... Vocês fizeram esse exercício? Ou se não de bate-pronto mesmo assim? Um país, pegando uma liga em que um jogador como ele costuma ter espaço e costuma ir bem. A França. Chegaram, acho que a falar um pouquinho do Olympique de Marseille, por exemplo. O Aubameyang não vai jogar tantos jogos quanto o Mbappé joga. Então, de repente, roda um pouco mais lá. Mas é mais difícil para se adaptar também, né? O time tá bem azeitado, né? Um time já arrumado. Mas mesmo que não seja um Olympique de Marseille, você pega aqueles Lille, Lens do Campeonato Francês, são times que jogam num bom nível e que dão espaço para jovens. E ele tem força física para isso, para se adequar ao campeonato francês. Porque eu não enxergo ele em um segundo patamar ali na Espanha, como titular absoluto. Não? Não. Eu vejo perfeitamente ele jogando, por exemplo, em um time como fez o Antony, de ir pro Betis e se destacar e ter bons minutos. Mas vamos lá, o Villarreal, quem é o atacante do Villarreal hoje em dia? Mikal Tadze. Eu acho que ele não perde. É um time ajeitado, por exemplo. Você pega quem hoje em dia é o atacante do Sevilha, que é uma equipe... Tem o Adams, que é um garoto nigeriano sensação. Garoto espetacular. Eu acho que não faz sentido para ele ir para um mercado secundário, como é, por exemplo, o Campeonato Francês. E ainda para times como... Seria só um pegando movimento... esse exemplo, tá? Sim. Lille, Lan, enfim. Talvez ele subiria mais do que ser reserva do Real Madrid. Vem pro Brasil. Não, mas esses times jogam Champions. Esses times jogam Champions. Eu acho que... Vai pro Pafos. Manda o Palmeiras fazer o que o pai dele pediu lá, como que é o... Um projeto. Não, agora esses times jogam Champions. Manda o projeto do Lille não dá, eu acho. Esses jogos... Futebol italiano. Esses times... A Roma. Talvez. É que o futebol italiano... É diferente. É que eu acho que os clubes italianos poderiam ter um pouco mais de resistência, porque eles são muito assim, tem que encaixar na tática, então, o italiano é... Mas eu acho que na França, porque na França se confia muito em dar espaço para jovem. Isso que eu tenho dúvida de alguns times da Espanha. Ainda que tenha bons times em que ele poderia se encaixar na Espanha, a França é um país em que dá chance mesmo para jovem, porque são times que vivem disso. Então, poderia se encaixar na França. Ele pode fazer... Talvez a trajetória do Casemiro, né? Vai para um time português Portugal, Porto, e, claro, baixa um degrau de competitividade, mas se coloca novamente na vitrine, tem chance de jogar, tem um ambiente ali em que não vai ser tão hostil no começo. Mas para o Endrick, o que pega agora, porque se a gente analisar o estágio da carreira, a idade, é tudo... a posição dele seria a dos sonhos para muitos centroavantes. Pô, eu estou no Real Madrid... Estou no radar e ele não está... Nossa, está completamente descartado, foi para o Castilha, não. Está no elenco, é considerado, mas com poucos minutos. E com 19 anos. Só que o que pega, ele chegou ao Real Madrid muito grande já. Então, já chegou campeão pelo Palmeiras, já chegou muito badalado. Ao contrário até de Vinícius Júnior e Rodrigo, que chegaram ali com até certa desconfiança... podendo ser emprestados, e isso não aconteceu com o Endrick. Então já tem ali da expectativa do próprio jogador. E esse é um ponto que eu acho que pegou demais. Esse marketing, essa expectativa. Cara, mas ele entrou bem nos jogos. Pra mim não faz sentido. Essa expectativa. A gente tá falando de um cara que entrou nos jogos de Copa do Rei, claro, mas que correspondeu. Mas é normal ter oscilação, Suman. E até o técnico que olha para um jogador jovem, na Europa, sobretudo, o observa num estágio de maturação. Não observa como um jogador pronto. Então é isso. Vai pegar muito banco, às vezes vai descer de equipe, vai para o Castilha, e nem aconteceu com o Endrick. Só que como o Endrick já tem um certo cartaz, até para o jogador trabalhar isso emocionalmente é muito difícil. E outra coisa o Endrick olha, eu já bati seleção principal, eu já estive ali até
cotado para ser o 9 da seleção. E, de repente, eu não sou mais convocado... difícil. Então, a prioridade deixa de ser a carreira, porque se a gente olhar projeto esportivo, pro Endrick... Fica no Real Madrid. Fica no Real Madrid esperando sua oportunidade, que uma hora vai chegar. Projeto esportivo maior do que atacante do Real Madrid é difícil achar, né? Não tem. E até com essa oscilação de Rodrigo, de Vinícius, quem sabe ele não acha espaço até mais pra frente para jogar com o Mbappé. Só que pega muito a Copa do Mundo batendo a porta. Agora, tá fechando a janela. Você vê, eu vejo um Richarlison hoje em dia, até pelo contato que teve com o Ancelotti quando era técnico do Everton, à frente do Endrick nesse momento. Porque ele joga e o Endrick não. Exatamente. Agora, me fala um jogador da seleção brasileira hoje... Que joga mais bola do que o Endrick, você quer dizer? Isso vários porque ele não tá jogando. Sim. Que tem talvez um poder de decisão que o garoto mostrou em pouco tempo de bola. Fez gol em Wembley, né? Me fala um. O Richarlison, hoje. Não. Eu gosto muito do Eu entendo o Richarlison. que você quer dizer. Cara, aquele moleque que entra e vai marcar o gol aos 47 do segundo tempo. Ele vai decidir. Parece não, ele tem uma estrela, né? É isso que eu tô falando. O Endrick parece ter uma coisa especial gira O João Pedro não tem. O Richard pode ser que tenha. Assim, na minha opinião, tá? Nesse pouco tempo de bola do Endrick, ele se mostrou um cara que é iluminado mesmo. Assim, o Endrick também, no E Real pra Madrid... Copa do Mundo, em 7, 8 jogos agora, talvez seja um cara importante mas precisa jogar. Mas agora, no Real Madrid ele teve bons momentos, ele foi artilheiro do time na Copa do Rei, mas ele teve maus momentos também. Ele fez jogo que ele perdeu muito gol, que ele foi em que falando que não, falta amadurecer um pouco mais, na hora H ainda não tá... Isso na Espanha. Foi cobrado pelo Ancelotti. Foi cobrado por isso, eu tô sim. falando. Porque assim, o Real Madrid viu que ele jogou no Palmeiras e contratou ele por causa disso. Tá? E é uma memória que a gente tem muito forte, do quanto ele assumiu responsabilidade, inclusive aquele jogo histórico contra o Botafogo, por exemplo, tudo como ele mudou aquela temporada do Palmeiras. Agora, isso a gente viu muito de perto. O Real Madrid viu o suficiente para contratar, mas a história zerou. Quando chegou lá, o Real Madrid já tá querendo ver o que ele entrega lá. E teve seus momentos ruins também. Ele não conseguiu também chegar e ter aquele super impacto de, nossa, o garoto que chegou e já começou a pedir passagem e começou a falar, olha, o Mbappé tem que se mexer porque o garoto aí tá... Não, teve jogo bom, teve jogo ruim, tanto que ele ficou atrás do Arda Güler, na frente do Arda Güler, atrás do Brahim Dias, na frente do Brahim... Ficou revezando entre esses três ali no status do Ancelotti. E daí ele acabou perdendo posição pro Gonçalo Garcia. O Xabi Alonso também não é um idiota, né? Ele não vai deixar o Endrick atrás do Gonçalo Garcia se não perceber que o Endrick não... Se não estiver sentindo no Endrick alguém que não vai esteja prejudicar num momento tão bom assim. Você foi duro nas palavras, né? O Xabi Alonso não é isso que você falou. Mas ele... Mas ele tá inventando... Não, eu até A acho teoria da conspiração, então. Vamos fazer a teoria da conspiração. Ele tá então. inventando Ele moda. tá colocando ele de lado para prejudicar a seleção brasileira. O Xabi Alonso, ele tem uma coisa de se encantar. Ele tem 3 jogadores com os quais eu acho que ele se encantou. O argentino lá chegou ontem, o e é titular absoluto. Então, o Mastantuono, o Arda Güler e o Gonçalo Garcia, claramente o Xabi Alonso se encantou Mas com o eles. Güler, beleza, já tava lá uma temporada. O Santuano foi meteoro. Cara, ele chegou ontem no... Então, Mas é agora bom qual o jogador problema? também. E o Endrick não é bom jogador? Não, mas Mas são posições diferentes. Ah, sim. Agora, o Mas Mastantuono por tá que que a jogando de hierarquia... ponta. E por que a hierarquia serve pro Mastantuono e não serve pro Endrick? Por exemplo. Então, quem seria quem É que a posição brigaria? também é- Quem brigaria com o Mastantuono? O Rodrigo. Só que o Rodrigo falou que Já vai jogar na pediu esquerda. pra jogar na esquerda. Então, com quem que o Mastantuono briga ali? Cara, mas Com o Valverde de ponta. Não tem. E ele então, começou a ver o Valverde mais não atrás. tinha, até. não tinha com quem brigar. Se o Endrick chegasse e falasse, então não quero ser mais esse atacante, quero ser um ponta pela direita. Será que ele teria mais espaço? Boa pergunta. Excelente pergunta. E vamos fazer o exercício. Será que ele se colocou à disposição também? Será que foi pedido pra ele? Será que foi aceito, caso ele tenha pedido? Então. A gente não sabe, né? Não sabe. Mas hoje, quem tem mais chance de ir pra Copa? Nesse momento, Vitor Roque ou Endrick? Roque. Vitor Roque, porque ele está jogando, E fazendo está na gol. vitrine, Sim, está em evidência. concordo. E o Vitor Roque deu esse passo atrás na carreira. Barcelona, Betis, vou voltar para o Brasil. E o Vitor Roque, mesma coisa do Endrick. Precoce, bateu seleção principal, Grande poderia time da ocupar Espanha. essa lacuna, mas como E não brigou com conseguiu o jogar atacante lá... lá. Brigou com o Lewandowski. Não tinha espaço e foi jogar na ponta com o Xavi. Então, não teve espaço. Eu só vejo esse motivo de Copa do Mundo, de urgência de jogar no ano que vem, como motivo para voltar para o Brasil. E nessa, é compreensível do lado do jogador. Porque esse sentimento, você olha para a seleção hoje, enxerga um vácuo ali. Ninguém ainda vestiu a 9 e falou, é minha, a posição não tem dono. Então o Endrick não só observa que tem uma vaga e vê Caio Jorge, Vitor Roque, Pedro, todos jogando no Brasil em atividade com chances, e ele escanteado. Então pode ser que isso pese
até para que numa eventual dividida, que proposta de times de segundo escalão da Europa e para voltar para o futebol brasileiro, ele opte por estar na vitrine, por ter jogo e no lugar onde ele vai se adaptar mais rápido. Então isso pode ser um argumento suficiente para convencê-lo a voltar e dar espaço atrás. Em longo prazo, pensando em Copa do Mundo, de fato, ir para o Brasil, voltar ao Brasil... longo prazo não é um bom... Mas longo prazo é perigoso, porque ele pode... ainda que ele fosse A emprestado... Europa vai enxergar ele de uma forma diferente. A Europa vai chegar ele de forma diferente. Ainda que eu até acho que o olhar do europeu para o jogador no Brasil está mudando um pouquinho. Porque o Brasil está segurando mais jogador, está conseguindo trazer de volta jogador que em outros tempos continuaria na Europa. Então a Europa até vê que alguns jogadores que voltaram para cá ou que ainda estão aqui, às vezes eles ainda podem entregar alguma coisa lá. Não tem mais só de contratar 18. Assim, Os jogadores do Botafogo foram para lá agora. Isso, bateu e voltou. Tipo o Igor Jesus, né? Foi, bateu, voltou para cá e agora foi de novo. Luiz Henrique é o melhor exemplo. Luiz Henrique. Então, assim, ainda se vê valor. Voltaram a ver valor, mas é arriscado. Né? Ficar por ali é melhor. Se ele vai lá, faz uma segunda metade de temporada brilhante no Valência, ajuda a fazer o Valência... Acho que o Valência é até melhor que o Villarreal. Porque o Valência só joga Campeonato Espanhol, então... O Girona, talvez. É que o Girona ele vai ficar lutando para não se cair. Daí é também assim... mas o Real Madrid não vai emprestar para um time espanhol, né? Então, agora um time francês, então ele vai pro Benfica, que não é que lá tem o Pavlidis, né? Mas ele vai, sei lá, pro Porto, vai lá Portugal ou pra França. E daí ele ajuda o time a recuperar, faz 10 gols na segunda metade da temporada. Pô, o Real Madrid pode não, ele serve. Rapaziada, já imaginou uma volta de Endrick? Seria muito antes, né, do que a gente imaginava, né? Mas como bem frisou aí o pai do Endrick, né, acabou deixando escapar aí que tiver um projeto, né? Tiver ali um projeto interessante pro Endrick, quem sabe aí possa voltar, né? Não deixou descartado, meus amigos. Então, não cravou nada, mas também não descartou nada, né? O futebol, meus amigos, é uma caixinha de surpresa. Tudo pode acontecer. E aí, deixa a sua opinião. Gostaria de ter a volta do Endrick? Meus amigos, faria ali uma disputa com o Vitor Roque, hein? E aí, quem sentaria no banco entre Vitor Roque e o Endrick? Seria uma disputa muito interessante, né? Caso acontecesse, quem ganharia com tudo isso aí é o Palmeiras, né? Que teria aí uma disputa bem acirrada aí no ataque, mas eu vejo aí como uma possibilidade bem distante, sendo realista. Provavelmente deve ser emprestado aí para o mercado, né? Não deve ser emprestado para a Espanha, mas deve ser emprestado ali, realmente ali no futebol europeu mesmo, em alguma liga onde o Real Madrid possa achar que ele possa desempenhar, recuperar o futebol, a confiança e voltar aí para o Real Madrid, porque foi realmente um investimento muito alto que a equipe espanhola fez, né, na aquisição do Endrick aí do Palmeiras. Comenta aí o que você acha, se inscreva, deixa o seu like, seria uma boa, hein? O Endrick voltando em 2026, o Palmeiras ia ficar muito mais forte. Eu vou ficando por aqui, eu tô de volta com mais notícias e informações do Palmeiras. Fui!